E olha só, a gente realmente vê nesse oceano de empreendedores que existe no Brasil várias ideias pulsando que só precisam ali ganhar asas ali para realmente virar realidade, mudar a realidade de tanta gente. Talvez a maioria das pessoas, por necessidade mesmo, acaba reunindo forças e dar duro, matar um leão por dia e tomar as rédeas do próprio destino. Mas agora, a gente pretende aqui, com o nosso próximo convidado aqui, ao vivaço no nosso Morning Show, ajudar o nosso público que está nos assistindo e também nos ouvindo a criar e aprender estratégias já comprovadas para você virar dono do próprio nariz e assim seguir adiante para um futuro melhor. Olha só, nosso convidado especial do momento é o Max Bavaresco, que está aqui com a gente, que é ele que é fundador e CEO da Sony. E muito bom dia para você, Max. Pronúncia correta da Sony? Sony? Sony, a gente abrasileirou, né? É uma palavra em alemão, mas é Sony. Boa, boa. Tá, pronúncia aqui alemã, não erramos, mas prazerzaço poder ter você aqui. Sempre bom ouvir a voz da experiência. A gente, claro, vê vários empreendedores de palco, mas você é alguém que pode ter um retrospecto por trás de você de realizações. Isso faz toda a diferença. Você traz na sua obra, principalmente, 3 pilares que para você são inegociáveis para o crescimento de qualquer um, né? Quais são? Bom, Marinho, os 3 pilares estratégicos envolvem... o primeiro pilar é o pilar do conhecimento. Quer dizer, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou fazendo, o mercado que eu estou entrando, conhecer os meus concorrentes, conhecer o comportamento do consumidor. A partir do momento que eu produzo esse conhecimento, eu estou mais apto a planejar efetivamente, a planejar estrategicamente. E depois de planejar, como eu costumo dizer, falta fazer tudo, que é fazer as coisas acontecerem. Então, esses são os 3 pilares da metodologia que eu criei para implementar uma estratégia empresarial: conhecimento, planejamento e execução. E não pode ser diferente, né? Para todo mundo que acaba até... Acho que a questão aplica para nós aqui também, totalmente, né? Claro que quem tem, enfim, funcionários, toda uma estrutura empresarial, são vários outros fatores, mas acaba que são 3 pilares fundamentais para todos nós, né? Inclusive, nesse exato momento, estamos de volta para você que está nos ouvindo, sintonizado aqui no Morning Show. Convidado da vez é o Max Bavaresco, autoridade no mundo empresarial, e ele que prega 3 pilares inegociáveis, né? Conhecimento, planejamento e execução. Confere? Perfeito. Vamos que vamos, então. Olha, vou trazer aqui já o Mana, Jess e o PP também para a gente entender. Claro que você lida, né, Max, com um pessoal já mais consolidado, pessoais ali altos executivos, mas para um dia eles serem altos executivos, eles tiveram que começar de algum lugar. A gente tem que entender quais são os traços em comum nessas trajetórias empresariais de sucesso e trazer aqui para a nossa audiência que quer um dia poder, quem sabe, figurar nesse panteão empresarial. PP? Essa é uma pergunta interessante. O terceiro pilar que ele colocou é a execução, né? E a execução precisa de mão de obra. No mundo contemporâneo, a mão de obra está cada vez mais fluida, né? As pessoas estão no mercado de trabalho, está mais preocupada em ter flexibilidade de tempo, está mais preocupada em trabalhar de casa e home office. Como é que funciona isso dentro de um contexto que a execução é importante para o crescimento da empresa? Bom, a gente tem 2 vieses com relação a essa excelente pergunta que vocês fizeram, né? Então, o primeiro deles é que tanto quem está contratando para implementar uma estratégia, quanto quem está buscando uma posição executiva ou como colaborador de uma empresa, tem que atentar para essas questões da cultura empresarial, porque você precisa buscar em mão dupla aquilo que tem mais aderência com você, né? Tanto quanto empresário, assim como colaborador. Então, você tem esse aspecto cultural. E você, hoje em dia, tem vários formatos de trabalho e modelos de empresa, pensando em modelos de negócios diferentes que estão ligados à estratégia. Então, assim, é um pilar importante, porque senão você acaba tendo aquela velha máxima de que o planejamento não saiu do papel. Então, ter uma equipe que está engajada com a cultura, que sabe como funciona aquele modelo de negócio e tem aderência a esses aspectos é fundamental para fazer a estratégia acontecer. Max, você sabe que o nosso patrono aqui da Jovem Pan, o seu Tuta, ele tem a frase que está cravada em todos os andares aqui, é que ninguém faz sucesso sozinho. De todos os grandes nomes aí de titãs do mundo empresarial e até político, porque não, com os quais eu já fiz esse tipo de pergunta, invariavelmente eles trazem a ideia de que sem uma boa equipe não se vai a lugar nenhum, né? E isso que também serve para o Morning Show com essa equipe maravilhosa que eu tenho, comandada pela nossa diretora Helena. Minha querida Jess, quer comentar? Não, eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu lido com muitos jovens, com muitos sonhos, principalmente voltados para, às vezes, ter uma carreira de sucesso, ter um futuro de sucesso.
E eu fico pensando, quais são os conselhos que o senhor, que é um especialista nisso, daria para uma pessoa que está aí nos seus 18 anos, ainda está começando a faculdade? Qual que é o conselho para que ela carregue esses pilares e outros incentivos de mentalidade para que eles, de fato, alcancem o sucesso? Quais seriam as 4 dicas essenciais para isso? Bom, de bate-pronto, assim, me vem à cabeça a leitura. Quer dizer, buscar conteúdo que você possa se nutrir e conhecer sobre vários setores, sobre vários cases de mercado, empresas que estão fazendo sucesso e especialmente as que tiveram fracasso, porque a gente aprende muito lendo cases de fracasso. Uma segunda dica seria conversar com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes que já fizeram a sua trajetória. Então, quando você é um jovem com 18, 19, 20 anos, que está na faculdade ou está prestes a entrar na faculdade, é muito valioso você conversar com pessoas que já fizeram isso, ou no mundo executivo, que é uma coisa comum, né? Pessoas que passam pelo mundo executivo e depois decidem empreender, ou aquelas que decidiram empreender logo cedo, como eu, que comecei meu negócio aos 21 anos, né? E você aprender com os erros deles, porque é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros do que efetivamente com os nossos erros, que vão acontecer, mas se você puder encurtar caminho com a sabedoria e o conhecimento dos outros, é muito melhor, você vai chegar lá mais rápido e perdendo menos dinheiro ou ganhando mais oportunidades. Mano, eu tenho certeza que você, na tua atuação enquanto ativista também, você sabe muito bem desse potencial, muitas vezes adormecido ou pouco atendido, dessa massa de empreendedores que pulsa tão forte no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. O que você ouve mais vindo deles? De qual é o principal gargalo, obstáculo, dificuldade que eles enfrentam? A burocracia, né? O Brasil é uma... Mas isso serve para todo mundo. É uma nação de empreendedores, mas quando estão começando de baixo, muitos, no lugar de serem empreendedores por sonho, são por necessidade. Isso é uma marca do Brasil, né? Claro. Os empreendedores que são aqueles mestres em se virar na vida, em lidar com aquilo que são os obstáculos naturais do caminho. E aí eu queria fazer uma pergunta nessa direção. Apesar de sermos um país de empreendedores, somos um país que cria muitos obstáculos para o empreendedorismo. Na tua visão, o que falta para que a gente consiga diminuir esses obstáculos e, de fato, termos um ambiente que seja mais propício para que empreendedores que vêm de baixo, sobretudo, consigam ter uma trajetória de menos dificuldades, né, digamos assim. Porque dificuldade o empreendedor sempre vai enfrentar, mas o Brasil impõe obstáculos ainda maiores para os seus empreendedores, né? Certamente. Quando a gente está falando de Brasil, os obstáculos são colossais, maiores do que muitos mercados. Eu acredito que a gente precisa, ao mesmo tempo, desenvolver uma cultura como país mais focada no empreendedor, sabendo que esse é o futuro do país, porque é aí que a gente vai conseguir gerar empregos, divisas, receitas e fazer o nosso país prosperar. Mas do lado do empreendedor também, né, porque a gente está falando do lado, digamos, do Estado, do governo, né, e é importante que haja esse fomento para o desenvolvimento do empreendedorismo, tirando as barreiras burocráticas. Do lado do empreendedor, a minha dica fica para que os empreendedores planejem mais, né? Muito se confunde no Brasil empreendedorismo com falta de planejamento, no sentido de que está tudo na cabeça do empreendedor, ele já sabe o que vai acontecer e pelo fato dele ser pequeno, ele não precisa planejar. Obviamente que para empresas maiores, e quanto mais aumenta o nível de complexidade, mais demanda do planejamento. Mas quando eu falo para o empreendedor planejar, posso dar um exemplo singelo. Ontem eu peguei um deslocamento com um aplicativo e o motorista estava me contando que estava desenvolvendo um produto de fragrância. E ele estava me contando tudo que ele e a esposa dele estavam fazendo, desenvolvendo marca, produto, etc. E ele estava trocando ideia comigo com relação a preço, embalagem, etc. Né? Então eu recomendei a ele, olha, faz um planejamento, escreve em uma folha, 2 folhas, aquilo que vocês almejam, quais são as principais metas, objetivos, o que vocês vão fazer em termos de negócio, marca, preço de produto, para você ter um direcionamento e não ficar só na intuição ou no julgamento a cada decisão. É importante que você possa tomar decisões com um direcionamento. Isso ajuda muito a potencializar o negócio
e diminui o risco de fracasso, porque infelizmente no Brasil, apesar de a gente ter aproximadamente 20 milhões de empresas, sendo que a maioria delas, 16 milhões aproximadamente, são pequenas e microempresas, a gente tem um grande índice de mortalidade. Uma parte por conta da burocracia, obviamente, que dificulta muito o acesso a crédito, a contratações, etc. e tal, e uma parte também por conta da falta de planejamento. Então, essa é uma dica que eu deixo, que planejar estrategicamente serve para qualquer empresa, para as maiores empresas e para quem está começando hoje a fazer planejamento. Uma dificuldade que muita gente tem, assim, que quando você diz, pense onde você quer chegar, aí a pessoa acaba criando metas que são meio sonhadoras e que às vezes soam distante para a realidade que ela está. Então, uma dificuldade que muita gente tem é como particionar, né? Como entender qual que é a meta de curto prazo para você conseguir, no fim das contas, chegar na meta de longo prazo. Né? Complementar o que o Mano colocou aqui. É ruim ter meta sonhadora? Não é ruim ter meta sonhadora, mas é ruim ter meta impossível de ser alcançada. Então, essa questão de fragmentar é muito importante. Para quem está começando, eu diria que a gente não pode ter nada muito além de 1 ou 2 anos de horizonte de tempo e de metas, porque na medida que o negócio for evoluindo, você vai ampliando essas metas e fazendo com que elas fiquem mais desafiadoras, né? Tem que dar um friozinho na barriga, mas também não pode ser impossível, senão as pessoas acabam se desmotivando, especialmente aquelas que fazem parte do time do empreendedor. Meu querido Max Bavaresco, obrigado demais pela sua presença aqui. A gente, claro, quer estender o papo, espetacular. E a gente tem que ouvir da voz da experiência aqui e tenho certeza que a nossa audiência apreciou muito. E essa massa de empreendedores tem que ouvir, não dá para esmorecer, né? Mesmo com a falta de crédito, a falta de escala, a falta de assistência técnica, capacidade gerencial, essa burocracia toda, o Brasil que Paulo Guedes ama e eu odeio, mas ele falou muito bem, né? O paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores, mas eu sinto que essa conscientização e ações como essa aqui são fundamentais para a gente realmente vislumbrar um futuro melhor de fato e sair do gogó. Boas ações. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Tamo junto. E em frente a gente segue aqui. Antes da gente seguir adiante, eu quero muito ouvir vocês aqui, o que vocês concluíram aqui, o que de mais importante vocês extraíram aqui da conversa. Tudo é importante, eu achei. Os 3 pilares são essenciais, né? Primeiro, o conhecimento, né? Você tem que realmente conhecer o mercado, conhecer o teu consumidor. Segundo, o planejamento. E o terceiro, a execução, né? A execução eu coloquei aqui, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, tendo em vista que a mão de obra do Brasil, infelizmente, não é das mais qualificadas. Então, nós temos que qualificar a mão de obra também. E um bom planejamento ajuda na execução, né? Porque muitas vezes também as pessoas pulam a etapa do planejamento ou tratam como um detalhe menor, né? E tentam ir direto para a execução. E quando você faz um bom planejamento, executar fica muito mais fácil, né? Boa, mano. É o Morning Show aqui indo na única direção certa e possível que a gente vem trazendo, né? Tantos estelionatários, tantos golpes para tudo que é lado, país do Tigrinho, do QI 83. Eu acho que tem um consenso que vai se formando, educação financeira para ontem, desde a base. Isso tem que ser tido como o Brasil se inserindo aí nas novas tendências e se atualizando aí para realmente formar uma nova geração minimamente capaz de levar a gente para ser a potência que um dia a gente pode ser. Esperança última que morre. Mas em frente aqui a gente segue.